tempos de hoje. E diante de tantas mortes por conta da Covid-19, podemos dizer que tem um luto coletivo diante dessa doença. De um lado, uma família que não passa pelos ritos fúnebres e não está sabendo lidar com essa perda. E nesse movimento todo, pode gerar uma empatia com o luto do outro, mas também tem aquele que morreu que pode, infelizmente, se tornar mais uma estatística. E por isso estamos recebendo na Rádio Universitária Paranaense a psicóloga Gisele Martins. Gisele, obrigada por ter aceito o nosso convite, seja bem-vinda. Vamos começar definindo ou falando, o que é esse processo do luto. Olá, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui falando de temas que eu gosto tanto de trabalhar. E o luto, o que é o luto? O luto, ele é uma perda significativa de algo muito importante para mim, algo que tem realmente um significado. E quando a gente fala de luto, Thalita, não é só morte. O luto, ele é a perda de algo importante que eu tive na minha vida, algo que teve algo de importante no decorrer. Então, quando você fala de luto, o luto é essa perda, e não necessariamente de morte. O luto ele pode ser a perda de um emprego, do namoro, de um casamento, de um pet, Então, o luto ele é bem abrangente. Então, resumindo, o luto é a perda de algo bem significativo. E quando a gente se volta para essa realidade da pandemia e dessas mortes que estão acontecendo e não tem mais os ritos fúnebres, esse rito ele é importante para a família enlutada? Como que a psicologia vê isso tudo? Nós vivemos numa região, que é o Brasil, a gente não está acostumado a falar de morte, No nosso papo hoje aqui, a gente fala um pouco mais de morte. Então, em geral, as pessoas elas têm medo, e não falar de algo que todo mundo vai passar mais cedo ou mais tarde, não vai deixar de acontecer. Então, não falar de morte faz com que as pessoas tenham medos, tenham inseguranças. E quando a gente fala de ritos, piorou mais ainda, Porque tem gente que não gosta de ir em velório, tem gente que tem medo, tem gente que se sente mal. Mas o rito, do velório, ele é extremamente importante já para iniciar essa elaboração do luto. Para eu ter certeza que a pessoa morreu, para eu ter certeza que ela está ali. E a partir desse rito, o teu cérebro ele começa a se organizar para dali para frente a tua vida continuar sem ele. E seria mais uma visualização, então, disso tudo para fazer esse processo de elaboração. E sem esses ritos, o que acontece? Poxa, cadê a pessoa? A gente compara esse momento que a gente está vivendo, mais ou menos, não tem como comparar o que é pior, mas para as pessoas entenderem que é como se fossem aquelas pessoas que perderam parentes, que sumiram. Você não sabe se está vivo, se está morto, você não tem um corpo para ver, você não consegue se despedir. Então, você imagina que o rito, ele é aquele momento onde você consegue se despedir daquela pessoa. Então, não ter esse ritual, ele tem feito muito mal. E não é exclusividade só de quem perdeu alguém por Covid, porque outras pessoas que estão falecendo de outras coisas, não está podendo também ter. Estão conseguindo. Então, os velórios são bem mais rápidos e também impedem a quantidade de pessoas por conta da aglomeração. Então, a falta desse ritual, ele pode vir trazer vários problemas para as pessoas. E o que é o luto complicado e quando essa pessoa, identificando isso tudo, tem que buscar uma ajuda profissional? O luto, primeiro a gente tem que pensar assim, o luto ele não é uma doença. O luto ele é um processo. É um processo de elaboração, de ressignificação, como que vai ser a minha vida agora sem essa pessoa, sem aquele ente querido. Então pensa, é mudança de papéis, era aquele pai de família que agora não é mais, Então agora outros vão ter que assumir novas posições na família. Então essa ressignificação, ela depende de pessoa para pessoa. Então o vínculo que a pessoa tinha com o ente querido é o que vai determinar como vai ser esse processo. Então, qual era o vínculo que tinha? Era bem apegado? Tinha uma relação assim de brigas, culpas, medos, inseguranças? Então, é normal no processo de luto você se sentir triste, você se sentir desamparado, você chorar, você querer ficar isolado. É extremamente normal. Já o luto complicado
Não tem um tempo para você dizer agora complicou e agora não complicou. Vai depender muito da pessoa e como a pessoa consegue ressignificar a vida dela. Né? Tem pessoas que passam a ter pensamentos de morte, tentativas, né, de suicídio. Então, esses casos, com certeza, você precisa buscar ajuda imediata. Né? Então, o luto complicado é onde a pessoa passa a ter um prejuízo enorme no desempenho da vida dela. Existem outros tipos de luto? Você está até realizando um estudo, né, e uma formação direcionada realmente para essa temática? Eu estou fazendo um curso de formação chamado Tanatologia, né? É um curso que eu estou fazendo que ele estuda especificamente todos os processos de morte, de luto, né? O morrer e o viver, né? Como que eu lido com tudo isso? E existem vários tipos de luto, né? O luto que a gente chamou agora o luto complicado, que é aquele onde a pessoa não consegue fazer a ressignificação dela, né? Não é uma doença, é um processo complicado, por isso que a gente não chama mais o luto de luto patológico, porque Ou não de superar o luto, né? E o luto ele não é algo para ser superado, mas sim elaborado, porque quando a gente fala de superar, dá a ideia de vencer, de acabar, e o luto você vai elaborar. Né, esse processo, né, de dor, de perda, de ressignificação. E existem outros tipos de luto, né? Por exemplo, o luto não reconhecido. O ano passado, quando os profissionais de saúde começaram, né, nessa questão aí da Covid, muitos se referiam aos heróis. Esse ano, se você reparar, mudou o discurso. Eles precisam de ajuda, Sim. Eles precisam de atendimento, porque eles não são super-heróis. São seres humanos. E eu brinco, né, às vezes com meus pacientes, né, como é que é a vida de um super-herói? O super-herói só se ferra. Né? As pessoas que estão atrás dele é só por interesse, ele não tem descanso, ele tem que estar trabalhando o tempo inteiro, ninguém pensa nele. Então é um erro a gente se referir a outra pessoa como um herói. A gente tem que olhar para outra pessoa. Acredito que estamos num processo de elaboração de muitas coisas. Nossa, né? Muitas perdas que nós tivemos nesse um ano. E o luto não reconhecido, por exemplo, que eu citei os profissionais da saúde, é porque eles estão tendo perdas também dos seus pacientes. E não só agora no Covid. É que agora ficou muito evidente, muito mais intenso o número de perdas que eles estão tendo. E aí, como é que eu vou chorar por um paciente que nem é meu parente? Eu nem tenho vínculo, mas que vínculo? O vínculo dele, pensa, tem pessoas que ficam 30 dias, 90, 60, praticamente moram dentro do hospital. Como que eu não vou criar um vínculo? E quando não tem esse entendimento e talvez deixa isso para uma caixinha separada, acaba toda essa má elaboração emocional, acredito. Com certeza. E aí imagina, né? Então, morreu lá o paciente. Se pensa na família, obviamente, mas e a equipe de saúde que ficou ali dedicando um tempo para essa pessoa? Quem vai cuidar deles? Mas o pior é que, como ele não é reconhecido, nem as próprias pessoas que estão passando por aquilo reconhecem. Mas, se eu não reconheço, então eu não vou ter problema? Quem dera, né? Se a gente, só porque não está mexendo, não acontece. O problema é que esse luto não reconhecido, ele vai emendando com outros. E tem outros tipos. Até que acaba ocorrendo um luto complicado. Porque é perda, 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 perda. Que hora que eu vou chorar essa perda? Que hora que eu vou falar do meu sentimento de impotência, eu não consegui salvar aquele paciente, eu não consegui avisar a família, tantas coisas, né, que passam. Por isso é importante a gente ter esse olhar para o profissional de saúde não como um herói, mas como um ser humano. E quais seriam as consequências de não ter esse tipo de elaboração dos mais diversos tipos de luto, Gisele? Pode interferir nas mais diversas áreas dessa pessoa, nos mais diversos segmentos, nas relações? Isso tudo pode causar um caos assim, na vida desse indivíduo? Como o luto ele envolve perdas, né, de algo significativo, não necessariamente morte. Se você, né, eu como psicóloga, quando eu começo a conhecer a história do paciente, você pode perceber que no decorrer da história dele, ele teve várias perdas de transição, às vezes até da infância para a adolescência, mudança de casa, mudança de emprego, e não saber lidar com isso por inúmeros
motivos, faz com que a pessoa venha sofrer lá na frente, né? Quando a gente fala de luto, né, e aí me vem na cabeça o luto infantil, porque com tudo isso que está acontecendo, será que alguém está lembrando de explicar para a criança o que está acontecendo, de avaliar o sentimento da criança, né? E que às vezes ele é falado também como um luto não reconhecido. Mas a criança ela está brincando, mas brincar faz parte da rotina da criança. Quantas vezes nós trabalhamos com a cabeça quente, cheia de problemas, né? A criança é a mesma coisa, ela está lá indo para a escola, ela está lá brincando, mas ela também está sofrendo. Ela tem um entendimento de morte diferente do adulto. Mas também tem o sentir. Mas ela tem o sentir, ela sofre, ela não entende exatamente, dependendo da idade da criança, que aquela morte é definitiva. Então a gente tem que cuidar muito com crianças pequenas, de não inventar historinha do tipo virou estrelinha, virou um anjo, foi Deus que quis, porque ela entende literalmente o que o adulto está falando, então pensa, eu não quero mais que ninguém morra, porque senão vai que Deus leva. Eu não quero mais olhar para a estrela, porque vai que eu vejo alguém ali em cima. Então, a criança pequenininha, ela entende concretamente. A criança ela passa a ter uma ideia um pouco mais correta do que seria a morte por volta dos 9, 10 anos. Mas ela ainda não aceita que alguém da família dela, alguém importante do vínculo dela, possa morrer, mas ela já sabe que é definitivo. Depois, na adolescência, que passa a entender realmente como que acontece. Mas o entender não significa que está tudo resolvido, né? Ô Gisele, e mesmo quando era possível ter os ritos fúnebres, tem aquela pessoa que não vivencia aquele processo todo, não vivencia aquele luto e vai adiando esse processo de elaboração. Também tem esse perfil? Quais seriam as consequências de viver algo nesse sentido? A gente chama de luto adiado, né? A gente vive numa sociedade complicada. Se você chora, você é fraco. Se você não chora, você é insensível. O que é para fazer, né? Uhum. Quando a gente não tem uma educação nas nossas emoções, a gente faz aquilo que a gente acha. E nem sempre aquilo que a gente acha está certo. Então, num luto saudável, se é que dá pra gente dizer assim, né? É importante você chorar, não tem problema de você chorar, de você ficar triste, porque a tristeza, ela não se manifesta só com o choro. Ela pode se manifestar com raiva, com culpa, com medo, com insegurança, com dores físicas, mas vai lá deixando a pessoa ficar daquele jeito. A princípio, não precisa você já pensar assim, tem que dar um remédio para passar isso. Você só vai estar adiando aquele sofrimento. É que o problema é que nós não sabemos lidar quando a gente vê a outra pessoa sofrendo. Não sabe o que fazer, né? O que faz? Quando aconteciam os velórios, né? Não sabe o que falar, não sabe como se manifestar. E essa questão, Thalita, é interessante, por que a gente tem que falar alguma coisa, né? Eu dou um curso de primeiros socorros psicológicos e uma das primeiras coisas que eu falo, né, é a respeito disso. A gente acha que tem que falar tudo, que tem que ter uma resposta para tudo. Às vezes só ouvir e já o que ajuda. Você vai falar num velório? Porque o que a pessoa mais queria, você não tem como trazer de volta, que é a pessoa que ela perdeu. Então, só o fato de você estar ali, de você estar presente, da pessoa te ver, né? E aí, mas eu tenho que falar alguma coisa, tá? Se não consegue se segurar, né? Olha, eu não sei nem o que te dizer, eu sinto muito por você, o que você precisar, eu estou aqui. Uma manifestação de carinho, de afeto, de presença. Porque frases, né? Por mais que sejam de boa intenção, né? Foi Deus que quis. Você acha que Deus ia querer vendo a humanidade sofrendo desse jeito? Claro que não. Né? Foi Deus que quis, ou então, foi melhor assim, descansou. A gente não sabe qual é a crença da pessoa, como que a pessoa pode receber aquilo. Então, é melhor não falar nada. É melhor se colocar à disposição, perceber o sofrimento da outra pessoa, ter respeito por esse sofrimento, porque cada um vivencia o luto de uma forma diferente. Então você vai falar assim, nossa, mas da mesma família, como que um tá mal e o outro não? Porque depende do vínculo, depende de como aquela pessoa morreu. Né? São vários os fatores. São vários os fatores. E você falando nessa questão, o luto, ele tem um prazo para ele começar e terminar?
Depende de cada indivíduo também. Depende de cada indivíduo. Antigamente, as pessoas falavam de 6 meses a 1 ano. Gente, que absurdo. Depois que eu comecei a estudar, porque às vezes a gente repete coisas porque ouviu falar. E daí, quando você estuda, você vai ver, meu Deus, nunca mais eu falo essa besteira. Imagina, gente, contagem regressiva, você está chorando até um dia antes. Pronto, deu 6 meses, eu já tenho que parar de chorar. Não é assim. Né? Quem que esqueceu o parente que perdeu? Quem que esqueceu a pessoa que você amou e que faleceu? Ninguém. Ela tem um lugar especial ali na tua vida para sempre. A diferença é que num luto, se é que a gente pode dizer normal, né, mas um processo natural, você vai sofrer sim, vai sofrer muito, mas você vai se reorganizando. Por isso que a gente fala que é uma elaboração. Permitir que esse choro venha, permitir que essa tristeza, né? E isso daí não tem tempo. É claro que o primeiro ano é o ano mais complicado, porque fica mais intenso, a é o primeiro saudade. ano que você não vai passar o aniversário, é o primeiro dia das mães, é o primeiro Natal, que você não tem a experiência de ter aquela pessoa com você. Não que nos outros anos vão ficar mais fácil. Depende muito de como era também a sua vida antes da perda dessa pessoa. A tua vida ela não começa a partir desse luto. Ela continua. Então, o que tinha antes de perder essa pessoa? Né? Então, a pessoa assim, pode ter depressão por causa do luto? O luto ele pode desencadear, sim, sintomas depressivos, sintomas ansiosos. Aí, se toma ou não toma medicação, é o psiquiatra que tem que fazer essa avaliação criteriosa. Se é só para poder a pessoa não chorar e não ficar triste, é uma loucura fazer isso. Porque essa tristeza, ela vai querer reivindicar o lugar momento, dela. né? Em algum momento, que é o que a gente chama de luto adiado. Gisele, para a gente finalizar, como manter a saúde emocional diante desse cenário, diante de tantas perdas e diante disso tudo, né, que nós estamos vivendo? A gente tem que pensar assim, né? Ninguém, mas absolutamente ninguém está ileso de tudo isso que está acontecendo. Né? Então, é importante a gente olhar para a nossa vida, aquilo que é importante para nós. Às vezes a gente pensa assim, eu só vou pedir perdão para uma pessoa lá no meu leito de morte, mas a gente não sabe quando vai morrer. Né? Eu não pretendo saber o dia que eu for morrer. Né? Porque você já pensou se a gente soubesse de verdade que coisa horrível que ia ser. Sim, data e hora, Deus né? me livre, né? Então, não, eu quero morrer sem saber o dia. Por isso, a gente tem que pensar que aquele pedido de perdão, aquele reconciliamento, aquela palavra maldita, né? Mal falada, ela tem que ser revista, a maneira como a gente se relaciona com as pessoas. A gente não tem controle do futuro. As pessoas ficam reclamando, né? Ai, mas todos os meus projetos deram errado desde a pandemia. Mas desde quando a gente tem controle absoluto das coisas? A pandemia ela só veio para mostrar, bem mostrado na nossa cara, né? Que não tem como ter esse controle absoluto. É um dia de cada vez. Quando a gente aprende a lidar com o medo, e ele é importante para você tomar as medidas protetivas, você tomar cuidado, né? Evitar aglomeração, evitar se expor, né? em situações onde você sabe que é perigoso, você cuidar da tua saúde, mas não esquecer da sua saúde mental. Quem já tinha lá uma depressão, um transtorno de ansiedade ou qualquer outro transtorno, volte a procurar ajuda profissional, porque não é só especificamente o vírus ali que está adoecendo as pessoas, mas os efeitos colaterais. Né? Como que eu me sinto pressionada, como que eu me sinto com perdas, com frustrações. Tem gente que nem gostava de sair de casa. Agora que não pode, pronto. Então, já faz o alarde. Como é que ela lida com alguém colocando uma imposição para ela? E para quem não está legal, não está dormindo direito, está muito irritado, está muito preocupado, procure ajuda, um psicólogo, né, um psiquiatra, mas especificamente para essas pessoas que perderam alguém nesse momento, né, seja por Covid ou não, entenda que é um processo natural você se sentir triste, existem alternativas para a gente fazer esses rituais de despedidas, então às vezes até de forma online você pode reunir pessoas, cada um falar alguma coisa. Eu participei em janeiro de um velório que foi transmitido
ao vivo, né? Então tinha uma câmera em cima, então para você ver ali, para as pessoas poderem se despedir. Então, existem alternativas, né? Desde você fazer cartas, você levar depois, você reunir as pessoas para poder reunir, no caso agora, de forma online e talvez até num dia presencial, né? De você se despedir verbalmente daquela pessoa, o quanto aquela pessoa era importante. Então, existem formas alternativas para você fazer essa despedida. Esse ritual de despedida, ele também é muito importante para essa elaboração do luto. E veio agora de uma forma diferente, né? Acredito que a pandemia, ela trouxe aí diversas reflexões e principalmente para as pessoas se olharem, né? Buscarem esse conhecimento e olhar o próximo e tudo isso que a gente está vivendo. Aquelas frases de efeito, né? A vida é um sopro, eu acho que realmente é isso que vem evidenciar diante dessa pandemia. E quem não foi acometido pela Covid ou não teve um amigo ou um familiar que morreu diante dessa doença, pode se sentir, nesse momento de hoje, acredito que privilegiado, né, Gisele? Porque... Com certeza. E a gente tem que pensar que o ano passado era tudo muito novo, né? A gente fala que é o novo normal. É um jeito novo de estudar, um jeito novo de trabalhar, é um jeito que eu não gosto de dar, porque eu também dou aula, né? Eu não gosto de dar aula desse jeito, eu prefiro presencial, mas não vai adiantar eu ficar me lamentando, reclamando, é o que a gente tem agora. Para o momento então, assim, isso. Eu tenho que reclamar para eu poder escutar o que eu estou sentindo, mas eu não posso ficar permanecendo nessa lamentação, porque senão eu não vou conseguir seguir em frente. Então, eu tenho que reconhecer o que eu estou sentindo. Estou brava, estou triste, estou decepcionada, sou frustrada. Eu tenho que dar nome para aquilo que eu estou sentindo e poder seguir em frente, né? Porque são maneiras criativas que eu vou ter que arrumar para poder seguir em frente. Gisele, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter trazido aí informações tão pontuais e tão esclarecedoras nesse momento e principalmente para as pessoas conhecerem e vivenciarem, né, que é preciso vivenciar com toda certeza esse processo e essa elaboração toda do luto. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Obrigada. 17h23. Continue aí conosco na nossa programação na Rádio Universitária Paranaense.